Seja muito bem-vinda ao Raio X número 23. Eu me chamo Natane, sou mentora de destrave sistêmico de resultados e hoje vou compartilhar com você os insights que eu tive durante o dia, que foram gerados pelos últimos movimentos que eu venho vivendo e relatando aqui no Raio X. Se você ainda não assistiu os últimos vídeos, é nova aqui no canal, eu vou deixar o link da playlist com todos os vídeos desse projeto aqui na descrição para que você possa conferir e entender a minha jornada para chegar até aqui. Bom, por onde começar? Desde que eu vim para o YouTube e iniciei esse projeto aqui, eu vim com o propósito de destravar a minha comunicação, consolidar a minha identidade de comunicadora, e decidi fazer isso no YouTube porque eu já vinha tentando durante anos fazer isso no Instagram, só que eu não conseguia sustentar o movimento. Eu começava a postar e parava, ia buscar mais conhecimento, aplicava, criava mais conteúdo e parava. Eu não conseguia sustentar. Tanto é que no primeiro vídeo, eu sempre falo isso, mas no primeiro vídeo eu falei que um dos desafios aqui também seria conseguir manter a constância de gravar diariamente aqui para o YouTube. E durante esse processo, eu gravava aqui para o YouTube, mas ao mesmo tempo continuava buscando como levar, como aproveitar e utilizar esse conteúdo que venho criando aqui para o YouTube para o Instagram, para poder potencializar de forma inteligente tudo isso que eu vim trazendo para cá. Mas ainda senti uma certa resistência. Em um dos vídeos eu comentei que eu via o Instagram como um lugar de performance. E neste momento da minha vida, eu estava no lugar de querer desenvolver a minha habilidade. Então era como se fossem objetivos diferentes e por isso eu não conseguia fazer isso lá no Instagram. Eu tinha muito a questão da autocobrança e do perfeccionismo muito forte lá, porque desde que eu comecei a vir para o digital e querer trabalhar com infoprodutos, eu aprendi a produzir conteúdo lá no Instagram de uma forma muito engessada, como se eu já tivesse que começar do jeito certo. E aqui no YouTube eu me dei a liberdade de me conhecer como criadora, de me ver como comunicadora e, felizmente, deu certo, está dando certo. Já são mais de 20 vídeos gravados, já me reconheço como comunicadora, mas ainda faltava saber como que eu ia levar isso para o Instagram. Então, hoje foi um dia onde eu parei para refletir mais sobre como eu poderia integrar o YouTube ao Instagram. E esse movimento me fez ver que eu posso utilizar o Instagram como o meu ponto de apoio. Aqui no YouTube, eu me permito ser livre. Eu documento meu processo, eu falo sobre os meus diálogos internos, falo sobre o ato de sustentar as ações que vão me levar a alcançar os resultados que eu desejo. E eu pensei que lá no Instagram eu posso trabalhar de uma forma mais estruturada, para quando a pessoa entrar lá no Instagram, ela já identificar logo de cara o que eu faço, o que, que é o método de destrave, como ele funciona, levar a referência do projeto do Raio X para lá também, para deixar registrado como que eu apliquei o método na minha vida e como que eu colhi os resultados dentro desse projeto do Raio X. Então, eu estou nesse momento de estar maturando essa ideia de utilizar o Instagram como meu ponto de apoio. E hoje eu participei de um clube do livro e comentei com o grupo esse movimento e que eu comecei gravando no Instagram, ou comecei gravando no YouTube para destravar a comunicação e estava vendo como levar isso para o Instagram.
E é interessante perceber como que esse caminho, ele é um caminho diferente do tradicional, pelo menos dentro de onde eu aprendi, né? Eu aprendi a produzir, a trabalhar dentro do Instagram. Então, o YouTube vinha como uma extensão do Instagram. E eu estou fazendo o contrário. E por que que isso é interessante? Porque eu me permiti seguir a minha intuição. Desde que eu comecei a pensar na produção de conteúdo no Instagram, eu tinha uma vontade de criar dois perfis. Um perfil onde seria profissional do meu trabalho mesmo, eu me posicionando como mentora, e o outro seria narrando os bastidores desse processo. Era como se fosse um perfil profissional e o outro da análise, da observação, de falar por que que eu estou fazendo aquilo, de uma forma de processar as minhas ações. E hoje caiu a ficha que eu fiz isso aqui no YouTube. Eu criei esse espaço para poder pensar em voz alta, para poder compartilhar os meus insights, para poder mostrar o que eu estou fazendo, o que eu estou planejando fazer, para mostrar o processo e não apenas o resultado final, que é o conteúdo pronto, o posicionamento já estabelecido. E isso tem me feito muito bem, porque aqui, documentando isso e construindo essa prova real para mim mesma, sabe? O objetivo principal aqui, inicialmente, foi poder ver a minha evolução e, de bônus, poder contribuir, né? E deixar essa referência para minhas futuras mentoradas. Aqui eu vejo o quanto eu evoluí. E não é de hoje que eu venho falando isso, a ficha caiu no episódio 18 do Raio X, onde eu me reconheci como uma pessoa comunicadora, eu parei de me ver apenas como a observadora e eu integrei essas duas identidades que agora trabalham em conjunto para que eu possa comunicar os meus insights aqui. E agora eu posso expandir, posso me experimentar também lá no Instagram e encontrar a minha forma de criar lá. E antes era como se, para estar no Instagram, eu tivesse que ser a pessoa que começa do jeito certo, sabe? Mas é aquilo, né? Uma coisa que eu defendo muito é que o jeito certo é o jeito que funciona para você. Mas a gente aprendeu tanto que o jeito certo é o que a outra pessoa ali está tentando vender para gente, que acabamos duvidando do nosso jeito, né? Então, confiar na sua própria forma de fazer, confiar na sua intuição, para mim foi essencial dentro deste processo. E o próximo nível, agora que eu estou destravando, é de me experimentar desse meu jeito na outra plataforma. E, consequentemente, todo esse movimento eu já venho percebendo, ele está me trazendo mais confiança na minha autonomia. Eu vejo que eu estou conseguindo me posicionar internamente com mais confiança frente às decisões que eu tomo para criar esse ecossistema que vai ser a base para todo o meu negócio. Isso, para mim, é muito importante, porque na vida eu sempre fui aquela que buscava validação, que para agir esperava alguém falar que estava certo. E agora eu simplesmente me permito agir e vou vendo o que dá certo e o que não dá na prática. Incluir o erro no meu processo evolutivo foi fundamental. Primeiro, porque vou trazer uma questão do desenho humano, um ponto do meu desenho humano. Se você não conhece essa ferramenta, é uma ferramenta também de autoconhecimento, semelhante à astrologia, só que ao meu ver, foi uma ferramenta que me trouxe muito mais praticidade de conhecer a minha energia e saber como que eu coloco ela em prática para interagir com o mundo. Então,
Dentro do desenho humano, temos perfis. E o meu perfil é 1/3. A linha 3 desse perfil é aquela que fala de testar, errar e validar na prática. E eu era super travada nessa questão, porque eu tinha medo de errar. E se você tem medo de errar, duas coisas podem acontecer, né? Você vai continuar presa na zona de conforto, porque você não vai agir, e a outra coisa é que você vai gastar muita energia mental, mas não vai ter como expandir essa energia. Então, fica retido, você não consegue crescer, porque você não permite se colocar em prática por conta do medo de errar. Então, integrar isso, de me dar a permissão de tudo bem você errar, faz parte do processo de aprendizagem, foi essencial dentro não só desse projeto do Raio-X, mas em toda a construção que eu venho vivendo para consolidar o meu negócio. Então, os próximos capítulos serão voltados para essa expansão da minha voz e do meu trabalho para o Instagram. Hoje eu já coloquei o nome do perfil, né? Estava só Natane Souza, eu agora coloquei Natane Souza, mentora de destrave sistêmico de resultados. Já coloquei uma bio bem objetiva para que a pessoa bata o olho e já sabe o que eu faço. Então, uma coisa que eu sinto muito é a energia das palavras. E sempre quando eu ia colocar uma bio, eu colocava, ajudo você a tal, ou guio você a tal. E hoje, quando eu fui escrever a minha nova bio, eu senti de mudar a palavra. Eu falei, cara, eu sou mentora de destrave sistêmico. Então, o que que eu faço? Eu mentoro as pessoas no processo de destrave e na construção dos resultados que elas desejam alcançar. Então, é isso que eu preciso colocar na minha bio. Então, coloquei isso lá na minha bio. Também o link já estava lá também, então coloquei só a frase falando agende seu atendimento. Vou fazer os destaques, já sei quais são os destaques que, na minha visão, são essenciais estarem lá para quando a pessoa entrar, se aprofundar mais e conhecer o que eu faço. Então, um destaque é o que é o método de destrave sistêmico, como ele funciona, e a referência aqui, né? Faltam apenas hoje, depois desse vídeo aqui, vão ficar faltando apenas 6 vídeos. Eu acho. São 6 vídeos para finalizar o projeto. Então, já posso contar que esse projeto foi um sucesso em níveis que eu nem imaginava. E, para além desses destaques, também tem os conteúdos ali fixados no perfil. Esses eu ainda estou maturando, o que que eu vou colocar ali. Mas eu já consigo ver a estrutura sendo formada e não de uma forma é, engessada. Eu estou construindo do jeito que eu sinto que é necessário estar para receber as pessoas. E é isso. Hoje foi basicamente um dia onde eu precisei construir essa estrutura e ver o Instagram de uma forma diferente. Então, foi um dia para mudar o significado que eu dava para o Instagram, onde antes eu via como um local de performance, e hoje eu estou construindo a visão de que lá é uma expansão desse movimento que eu iniciei no YouTube. E vamos ver, né, os próximos capítulos, ver como que essa dinâmica vai acontecer. Uma coisa que eu tenho gostado bastante e me divertido é justamente com esse processo, porque cada dia eu, eu ajo de uma forma diferente, colho insights diferentes, processo e venho aqui trazer para vocês praticamente em tempo real. Só não em tempo real porque eu vou acumulando durante o dia e só gravo à noite, mas é quase em tempo real. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no link da playlist para você conhecer o, o projeto do Raio X. E também tem o meu Instagram aqui, então clica lá e me segue para você ver essa construção acontecendo.
ao vivo, praticamente ao vivo, em tempo real, junto comigo. Ok? Então, nos vemos amanhã no Raio X número 24.